Olá, seja bem-vinda à aula introdutória do nosso curso extensivo de Biologia para o Enem 2026. Essa aula é a aula mais importante do nosso curso, então você precisa prestar bastante atenção, porque nessa aula eu vou te ensinar como estudar do jeito mais eficiente, do jeito mais eficaz. Então, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão se matriculando. Sejam muito bem-vindos no nosso curso extensivo de Biologia para o Enem 2026. Eu vejo que tem muitos alunos que se esforçam muito, né, que passam ali horas a fio estudando, que dão o seu melhor, que consomem muitos conteúdos, que consomem muitas aulas, mas que quando vai fazer a prova não tem um desempenho tão bom, tão proporcional ao nível de esforço. E dá aquela dorzinha no coração, né? Dá aquela invejazinha daquele outro que teve o mesmo esforço que você, mas que conseguiu uma nota muito maior que a sua. Né? Por que isso acontece? Aquela pessoa que teve uma nota maior que a sua, ela não é mais capacitada que você. Ela não é mais inteligente que você. Ela só tem mais estratégia. Ela está estudando do jeito certo. É como você tá andando de bicicleta com o pneu vazio. É como você tá andando de bicicleta com o pneu ali, com um parafuso ali um pouco frouxo, né? Então aquela pessoa, ela encheu o pneu dela tá tinindo, o pneu dela tá melhor que o seu. O parafuso tá apertadinho, tá tudo alinhadinho. Então ela faz o mesmo esforço que você, mas ela consegue ir mais longe, porque ela tem estratégia de estudo. E é isso que eu vou mostrar para vocês nessa aula. Uma estratégia inteligente para a gente fazer esforço e o nosso esforço trazer o resultado que a gente espera que traga. Então, quando você vai estudar para o Enem, você precisa estudar do jeito certo, do jeito que já está comprovado pela neurociência que realmente é o mais eficaz, é o mais eficiente. Não só para você aprender o conteúdo, para você dominar o conteúdo, mas para você guardar na sua memória de longo prazo, né? Aquele conteúdo que você estudou ali em março, abril, maio, você guardar ele até o dia da prova. E não só até o dia da prova, mas para a vida toda, né? Então, existe uma forma. A neurociência, ela já mostrou os melhores métodos de estudo, né? Então existia ali, né, aquele debate, né? Qual que é o melhor método de estudo? É com mapa mental, com revisão, é por isso, aquilo. Então a neurociência, ela testou, ela pegou vários grupos de alunos, ela foi testando em quanto tempo eles conseguiam lembrar daquele conteúdo de acordo com o método usado. Eu não vou trazer aqui, eu não vou dar aqui uma aula de neurociência, eu não vou abrir aqui os artigos científicos. Como professora, eu vou trazer para vocês a neurociência que já está aplicada no nosso método. Então, eu peguei esses conhecimentos da neurociência e coloquei eles na pedagogia do nosso curso. Então, nessa aula, eu vou mostrar para você como que isso vai funcionar na prática, na nossa pedagogia, na nossa metodologia de estudos. Porque a nossa metodologia de estudos, ela é baseada em estratégias inteligentes para você conseguir o melhor resultado possível proporcional ao seu esforço. Então, o primeiro pilar do nosso método é que ele é todo baseado na neurociência, que a nossa pedagogia, nossa forma de estudar é toda baseada no que a neurociência já comprovou que é a forma mais eficaz de você aprender e guardar essas informações na sua memória de longo prazo. Então, o nosso método, o primeiro pilar dele é que ele é todo baseado na neurociência, naquilo que já está comprovado pela neurociência. Então, eu vou te ensinar nessa aula como funciona isso na prática, como nós vamos estudar do jeito certo para aprender com mais eficiência e para guardar essa informação. O segundo pilar do nosso método é que ele é todo baseado na matriz de referência do Enem. Então, tem muitos alunos que estudam muitos conteúdos, né, que vão bebendo ali muitos conteúdos e vão consumindo uma quantidade exorbitante de conteúdo, mas não estuda o que a matriz de referência do Enem quer que você estude. Não domina o que a matriz de referência quer que você domine, as habilidades, as competências. Então, o segundo pilar do nosso método é dominar a matriz de referência do Enem. É estudar aquilo que o Enem quer que você saiba. É dominar aquilo que o Enem quer que você domine. E por isso que essa aula é a aula mais importante do nosso curso e que você precisa prestar bastante atenção, porque isso vai nortear não só o nosso estudo em biologia, mas também outras disciplinas, né? E foi por isso que eu decidi também abrir essa nossa primeira aula para alguns alunos convidados. Então, se você está aqui nessa aula, mas você não é aluno nosso,
Fique à vontade, porque essa aula ela está aberta para vocês, né, por tempo limitado. Então, aproveite enquanto está disponível, porque essa aula é para os meus alunos. Então, se você, por acaso, está assistindo essa aula, né, você é um aluno convidado, aproveite essa aula, porque eu vou entregar o ouro em barra, o ouro líquido e o ouro em pó. Vai ficar no ar por tempo limitado, então você precisa correr e assistir logo enquanto estiver disponível, porque nessa aula eu vou te ensinar a nossa metodologia de estudos, né? Como funciona o nosso método, os pilares, né? Vou te ensinar o jeito certo de estudar para ter mais eficiência e o que o Enem quer que você saiba. Então fiquem à vontade, sintam-se em casa, tá bom? Porque é um presente, é um bônus aí que a tia não, a mãe aqui está dando para vocês. Se você se matricular no nosso curso, eu não vou ficar triste, muito pelo contrário, mas sinta-se à vontade para aprender o nosso método, até para você estudar para outras disciplinas, não só biologia. Também vou disponibilizar no nosso grupo gratuito o nosso cronograma, que você pode copiar para você. Você que não é aluno, também pode copiar o nosso cronograma. Eu vou deixar, tá bom? Porque a tia que não é só tia, é mãe. Então, sinta-se à vontade. Caso você se matricule no nosso curso, eu não vou ficar triste, muito pelo contrário, eu vou ficar muito honrada de fazer parte da sua aprovação. Então, aproveite. Mas você que já se matriculou, que é nosso aluno, você tem obrigação de assistir essa aula. Então, presta bastante atenção nessa aula. Se vocês ficarem com dúvidas, perguntem no nosso grupo do WhatsApp, a nossa mentoria em grupo é para isso. Professora, não entendi como que eu vou estudar isso, como que né? Professora, não entendi o que você quis dizer com determinada coisa, então fiquem bem à vontade para perguntar lá no nosso grupo da mentoria, tá bom? Então, você que é aluno que já se matriculou, tem obrigação de assistir essa aula e de colocar a sua dúvida lá no nosso grupo. A grande maioria de vocês que estão aqui estão tentando medicina. Vocês querem medicina. Se não é medicina, é um outro curso que é concorrido, que você precisa de uma pontuação boa, né? De mais de 800 aí na média final. Então, a minha proposta, a primeira estratégia inteligente que eu vou trazer aqui para vocês é que vocês foquem, é que vocês mirem em gabaritar biologia. E eu vou te mostrar por que é interessante você gabaritar a biologia no Enem. Muitos de vocês precisam alcançar mais de 800 na média final, né? Que é as notas de corte da universidade que você quer, do curso que você quer, na cidade que você quer. A nota de corte, vamos supor que seja mais de 800. Então, você está focando, você está mirando em mais de 800. Muitos de vocês fizeram o Enem no ano passado e ficaram com uma média em torno de 600 a 700, né? 650. Aqui eu trouxe para vocês os dados do INEP, do Enem de 2024. Então, aqui a gente pode ver que matemática, seguida de linguagens e humanas, elas têm uma média maior do que de ciências da natureza. Então, pode ser isso que esteja acontecendo com a sua nota. Muitas vezes, você está tendo 900 na redação, notas altas em outras áreas do conhecimento, e a nota de ciências da natureza puxa a sua nota para baixo. Então, o que eu vou propor para vocês é que a gente se empenhe, que a gente se esforce para aumentar a nota em ciências da natureza. Porque quando a gente aumentar a nota em ciências da natureza, né, e juntar aí com uma nota boa na redação, uma nota boa em matemática, a gente vai ter uma média maior. A gente vai ter uma média mais alta. Então, a gente vai conseguir conquistar os 800. Então, para a gente romper, para a gente sair da média e para a gente alcançar os 800 que a gente precisa, então, eu sugiro que você olhe para ciências da natureza. Você tente, que você se esforce um pouco mais em ciências da natureza, que vai ser o seu diferencial dos demais. Puxando a nota para baixo, da grande maioria dos alunos, é ciências da natureza. Porque você tendo uma boa nota em redação e uma boa nota em matemática, quando você subir a sua nota em ciências da natureza, somando ali com a sua nota da redação, e somando com a sua nota da matemática, você vai ter uma média final mais alta, você vai conseguir alcançar os 800 pontos. Então, pode ser que em ciências da natureza, você não consiga alcançar lá os 800. Mas, se você subir ela um pouquinho, né, para 600, 700, você vai sair da média, você vai se diferenciar dos demais, porque todos os demais estão indo mal em ciências da natureza. Então, você sobe um pouco mais a sua nota e quando a gente somar com as outras proficiências, a sua nota final vai ser
você vai conseguir alcançar ali os seus 800. Então, vamos focar em aumentar a nota em ciências da natureza. E para isso, eu vou mostrar para vocês como que a nota de vocês é calculada pelo Enem. Então, por exemplo, você acertou 80% das questões e o seu colega acertou também 80% das questões. O seu colega ficou com mais de 800 na nota e você ficou com 600. Aí você fala, mas que bruxaria é essa? O fulaninho conseguiu os 800 e eu, que também acertei a mesma quantidade de questões dele, fiquei com 600. O que tá acontecendo? Isso é alguma coisa aí, né? Não, gente, isso não é bruxaria. Isso é porque a nota do Enem, ela não é baseada na quantidade de acertos. Ela é baseada numa metodologia chamada TRI. Essa metodologia, ela é uma metodologia focada em avaliar proficiências individuais. Então, tem um algoritmo que calcula a sua nota individualmente, porque ele está avaliando a sua proficiência. Um dos parâmetros que esse algoritmo usa para fazer a avaliação individual da proficiência é o nível de dificuldade da questão. Então, se a pessoa ela teve maior quantidade de acerto em questões fáceis, ela vai ter um determinado nível de proficiência. Então, a nota dela vai ser 600, né? Já outras pessoas, elas vão acertar uma determinada quantidade de questões fáceis e, além de acertar as questões fáceis, elas vão conseguir acertar um determinado número de questões médias. Então, o algoritmo ele vai entender que essa pessoa que acertou questões fáceis e medianas, ela vai ter uma nota 7, 7,5, então ele vai te dar ali 700, 750, então ele vai te dar uma nota um pouquinho mais alta que a média, que os demais, porque o seu nível de proficiência vai ser mais elevado, você conseguiu acertar questões fáceis e médias. Se você é uma pessoa que consegue acertar questões fáceis, médias e difíceis, isso mostra para o algoritmo que você é uma pessoa com nível de proficiência mais elevado ainda. Então, a sua nota vai ser mais elevada, vai ser ali em torno dos 800, 900. O nível de dificuldade das questões é só um parâmetro, né? Tem outros parâmetros também, mas o nível de dificuldade ele é um dos parâmetros que pesa bastante na nota. Então, se o aluno ele acerta questões difíceis e ele erra muitas questões fáceis, o algoritmo da TRI vai entender que esse aluno chutou. Porque isso vai ser incoerente. Como que o aluno sabe resolver uma questão difícil, ele sabe fazer uma questão difícil e não sabe o básico do conhecimento e não sabe a questão fácil? Então ele chutou. Então isso penaliza quem chuta. Isso é uma forma de avaliar que penaliza chutes. Ele avalia a coerência entre acertos. Então se a pessoa ela acertou questão difícil, a questão difícil e errou a fácil, aquilo vai puxar a nota dela para baixo. Então, por que eu tô falando isso? Porque biologia, ela tem ali cerca de 15 a 20 questões em ciências da natureza. Então, tem 17, 18. E biologia, a grande maioria das questões de biologia são questões fáceis. Então, quando você acerta ali as questões de biologia, se você acertar as questões de química e as questões de física, que são mais difíceis, você já tem ali a base para aumentar o seu nível de proficiência. Então, o algoritmo vai entender o quê? Essa pessoa aqui, ela acerta as questões fáceis, ela acerta as questões médias e difíceis. Então, você vai se diferenciar dos demais, porque você já vai ter uma base de questões fáceis ali. Porque se você, por acaso, acertar uma questão difícil de física, difícil de química, e errar 3 questões de biologia, aquele acerto que você teve em química e física, o algoritmo vai entender que foi chute. Então, é por isso que você precisa gabaritar a biologia. Vai ser uma estratégia para aumentar a sua pontuação quando você acertar difícil de física e química. Acertou uma grande quantidade de questões de biologia e acertou as questões difíceis, o algoritmo vai entender que aquilo não foi chute. E aí ele vai elevar a sua nota, ele vai aumentar a sua nota. Mas, se você de fato acertou a questão de física e química difícil, as questões de física e química difícil, e errou 3, 4 questões de biologia, aquela pontuação sua vai ser entendida como chute. Porque você não sabe dominar o fácil, o básico. Então, gente, biologia é uma estratégia linda para aumentar a sua nota. É uma estratégia super inteligente para aumentar a sua nota. Então, é por isso que eu quero propor para vocês
gabaritar biologia. Ou acertar o máximo de questões possível em biologia. Tá? Gabaritar biologia é muito, muito, muito possível, mas se você não conseguir gabaritar a biologia, você vai acertar ali o máximo possível de questões de biologia para valorizar a sua nota nas questões de química e nas questões de física. O que o Enem quer que você domine para que você gabarite biologia está previsto lá na matriz de referência do edital da prova. E para que a gente domine as competências e habilidades que estão previstas lá no edital da prova, a gente vai usar 4 estratégias de estudo, que são como peças de um quebra-cabeça. Se ficar faltando uma dessas estratégias, você não vai conseguir dominar tão bem, né? Vai ficar um buraquinho aí na sua proficiência. Para você conseguir dominar essas competências e habilidades de biologia, a primeira estratégia que você vai usar, então, é estudar essas competências e habilidades específicas da prova. E a segunda estratégia, que vai ali encaixar perfeitamente com uma peça do quebra-cabeça da sua estratégia, é estudar os objetos do conhecimento da biologia que estão atrelados às competências e habilidades. Então, para você conseguir dominar essas competências e habilidades, você precisa dominar os objetos de conhecimento da biologia, que é a biologia básica, que é o conhecimento básico. Então, você precisa estudar, junto com as competências e habilidades, você precisa estudar e dominar os objetos do conhecimento da biologia. Então, o nosso método, ele vai ser focado nas competências e habilidades, em estudar as competências e habilidades, e ele vai ser focado também em estudar, fazer com que você domine os objetos do conhecimento da biologia que estão atrelados a essas competências e habilidades que o Enem quer que você domine. Vai ter competências e habilidades se você vai precisar conectar assuntos. Interdisciplinaridade. Elas exigem que você entenda de fato o objeto do conhecimento, não que você só tenha aquela decoreba. Então, as musiquinhas que ajudam a decorar, aqueles macetinhos que ajudam a gente a decorar algumas coisas ali dentro da biologia, eles vão ajudar, mas eles não vão ser suficientes se você apenas decorar. Você precisa, de fato, entender o que é aquele objeto do conhecimento. Então, quando você olhar para uma molécula de glicose, por exemplo, não é só você entender, decorar o que é a molécula de glicose. Você precisa saber quem ela é, de onde ela veio, para onde ela vai, como que funciona, como que ela age. Você precisa entender o que é uma molécula de glicose, por exemplo, né? Então, você precisa entender aquele objeto do conhecimento para saber conectar com outros objetos do conhecimento. Porque essas competências e habilidades do Enem, elas trazem essa interdisciplinaridade. Elas exigem que você saiba conectar com outros assuntos. Então, vai ter assunto dentro da biologia que vai se conectar, por exemplo, vai ter questão que vai pedir que você saiba conhecimentos de bioquímica e de ecologia ao mesmo tempo. Então, para você fazer aquela questão, você precisa dominar o objeto do conhecimento da bioquímica e o objeto do conhecimento da ecologia. Vai ter questão que vai exigir que você domine o objeto do conhecimento da biologia e da física ao mesmo tempo. Teve questão que pediu o entendimento do anticorpo e o entendimento de radioatividade, radiação, mesma questão. Então, você precisa entender o que é um anticorpo e você precisa entender o que é a luz, né, os fótons que compõem a luz, os tipos de radiação que existem, para você conseguir acertar aquela questão. Tudo você precisa dominar a arte de conectar os assuntos, a interdisciplinaridade. E biologia conecta muito com física, e biologia conecta muito com química. Então, vai ter questão que vai misturar química e biologia, vai ter questão que vai misturar biologia e física. Então, a gente precisa dominar a arte de entender o objeto do conhecimento para conseguir fazer as conexões com as outras áreas do conhecimento, com as disciplinas que vão bater na mesma competência e habilidade que o Enem vai avaliar. Outro pilar do nosso método de estudo, da nossa estratégia de estudo do Gabaritando Biologia,
é focar nos eixos cognitivos. Então, o Enem, ele vai avaliar ali 5 eixos cognitivos que você precisa dominar também, que a gente vai dar, então, esse enfoque na nossa metodologia de estudos. Para ciências da natureza, um dos eixos cognitivos importantíssimos é a interpretação de texto. Então, eu quero sugerir para vocês que vocês treinem a interpretação de texto, que vocês treinem a habilidade de interpretar textos, de entender aquilo que você está lendo. Então, eu sugiro que você separe um pouquinho do seu tempo, pelo menos ali uma vez por semana, para ler, para entender, não só ler, mas entender o que você está lendo. Porque isso vai fazer diferença na hora de você fazer a prova. Aqueles textos que o Enem traz na questão, eles não estão ali para encher linguiça. Os textos que estão ali na questão, eles são importantíssimos para trazer o contexto daquilo que ele está te perguntando. Muita gente erra na hora da prova porque lê só o comando da questão e só as alternativas. Lê o comando, vê as alternativas. Isso aqui é óbvio. Aí vai lá e erra. Porque não leu o texto que estava dando o contexto. Porque de acordo com o contexto, aquilo ali vai ser diferente. Aquela resposta vai ser outra. Então, e quanto mais você dominar a arte de entender o que você está lendo, de interpretar o texto, mais rápido você vai fazer a questão. Então, e muitas vezes, muitos alunos erram porque a questão estava perguntando uma coisa e ele entendeu que era outra. Então, o que a questão está realmente te perguntando? O que ele quer realmente saber? Então, você precisa dominar a linguagem, você precisa dominar a interpretação de texto, você precisa dominar também a interpretação de gráficos, você precisa saber ler um gráfico. Então, existem vários eixos cognitivos, então vai aprender também a dominar esses eixos cognitivos, que vai ser a outra peça do quebra-cabeça, que vai ser muito importante na nossa estratégia de estudo. E, por último, e não menos importante, a última peça que vai fechar ali a nossa estratégia de estudo vai ser o treino a partir de provas anteriores. E muito treino a partir de provas anteriores. As listas de simulados inéditos são legais? São boas. Mas não tem nada melhor do que você pegar uma prova anterior para estudar. Porque o Enem, ele tem um jeito de cobrar. Porque muitos daqueles textos que eles trazem nas questões estão passando uma informação e no ano seguinte ele vai te perguntar aquilo que estava lá no texto do ano anterior. Né? Por exemplo, o Enem, teve um ano que ele falou sobre, que ele deu uma informação ali sobre os anuros, sobre os sapos lá. No ano seguinte, ele perguntou a informação que estava no texto da questão do ano anterior. Outra coisa que o Enem faz muito, ele repete questão. Não é igualzinho, né? Não é igualzinho, muito óbvia. Mas você olha para a questão e você fala, eu te conheço, eu já te vi em algum lugar, já te vi antes, né? Eu já te vi antes, só mudou ali o modo de dizer, mas a questão é a mesma. Então, o Enem, ele repete muita questão. Isso está mostrando pra gente que quer que você estude pelas provas anteriores. Então, é isso que a gente vai fazer também. Essa vai ser a outra estratégia. A gente vai treinar bastante usando provas anteriores. Também tem objetos do conhecimento que são mais cobradas do que outros, né? Existe uma quantidade maior de questões de ecologia na prova. Existem objetos do conhecimento que são mais cobradas, para nem dar um enfoque maior. Então, foi baseado nessas 4 estratégias de estudo, que tem por objetivo dominar aquilo que o Enem quer que você domine, que eu montei o nosso cronograma de aulas. Então, o nosso cronograma, ele tem toda uma lógica, não só baseado naquilo que o Enem quer que você saiba, mas na neurociência da aprendizagem. O melhor jeito de você estudar para o seu cérebro aprender. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, então, o nosso cronograma, né, montado nessa lógica e como vai funcionar, então, os nossos estudos. Eu preciso que você separe 1h30 em 2 dias na semana. Então, eu sugeri aqui segunda e quinta.
né? Você vai separar lá 1h30 da sua segunda-feira, melhor horário que você tiver, que você puder, e 1h30 da sua quinta-feira para a gente estudar biologia. É suficiente, tá, gente? É super suficiente. Ah, professora, eu não posso na segunda e na quinta. Então, segunda e terça, segunda e quarta, segunda e sexta, terça e quinta, terça e quarta, terça e sábado. Então, isso aqui não é uma coisa engessada. Então, você pode adaptar para a sua realidade, né? Ah, não posso na segunda, então estude na terça. Todas as segundas-feiras, vocês vão assistir a aula do objeto do conhecimento. Então, eu peguei todos os objetos do conhecimento, dividi ali em várias aulas e toda segunda-feira a gente vai ter uma aula desse objeto do conhecimento. Após a aula, vocês vão responder os exercícios de fixação. Esses exercícios de fixação, eles são muito importantes. Você precisa respondê-los no final da aula. Lembra que a gente falou que a neurociência testou lá qual foi a técnica de estudo que os alunos mais lembraram depois aqueles estudos? Então, foi mostrado que aqueles alunos que após as aulas tentavam lembrar, tentavam recapitular o conteúdo sem olhar, né, e escreviam aquele conteúdo, essa forma de estudar foi a mais eficaz para guardar a informação na memória de longo prazo. Então, os alunos que apenas escreveram durante a aula, ou os alunos que fizeram apenas um mapa mental durante a aula, chegava em 1 semana ou 2 semanas, eles esqueciam. E os alunos que tentavam lembrar o conteúdo que foi dado na aula logo após assistir a aula, tentava puxar da memória, esses alunos, eles conseguiam lembrar por muito mais tempo. Então, a gente vai aplicar isso aqui, né? No final de cada aula, vão ter alguns exercícios ali que você vai fazer tentando puxar da memória, sem olhar, sem colar na nossa apostila. Você vai apenas responder. E sem julgamentos também. Ah, eu não sei fazer. Não sabe, tudo bem. Não lembra, tudo bem. Ah, e se estiver errado, não tem problema. Você vai tentar puxar da sua memória. Esse exercício vai ser muito importante para você guardar essa informação a longo prazo, num prazo maior. Então, você vai pegar o exercício, você vai tentar lembrar e vai responder. E depois você vai conferir com as respostas do gabarito. Se estiver errado, não tem problema, porque é errando que a gente vai aprender de fato. Depois que você fizer, então, assistiu a aula, fez o exercício de fixação, você vai assistir um videozinho curto, ali de 1 minuto, 2 minutos, do resumo daquela aula e vai copiar o mapa mental daquela aula. Por quê, gente? Porque o mapa mental, ele vai organizar todas as informações que você aprendeu dentro do seu cérebro. Ele vai pegar todas aquelas informações e vai organizar. E vai separar, a gente vai ter ali setinhas, a gente vai ter ícones, então você vai fazer as conexões cerebrais, você vai guardar cada coisa na sua gavetinha. Então o mapa mental ele vai te ajudar a organizar. E com o pensamento visual, quando você coloca aquilo no esquema visual e quando você escreve, você vai ativar outras áreas do seu cérebro. E quando você ativa outras áreas do seu cérebro, você faz mais conexões ali entre neurônios. Essa é uma técnica muito boa para a gente guardar essas informações a longo prazo. Isso tudo vai dar ali, no máximo, 1h30. Tá, gente? No máximo 1h30. E aí, então, na quinta-feira, ou nesse segundo dia que você escolheu para estudar, a gente vai fazer a técnica da revisão espaçada, que é outro método que vai ajudar a guardar as informações na memória de longo prazo. Então, a gente vai fazer essa revisão espaçada com flashcards e a gente vai usar um aplicativo chamado Anki para poder fazer essa repetição, essa técnica de repetição espaçada com flashcards. Isso vai ser na quinta-feira, 1h30 da sua quinta-feira, você vai fazer essa revisão com flashcards dos conteúdos que a gente já estudou até o momento. Então, vocês vão ter uma aula
só sobre essa revisão, sobre como usar o Anki, e vocês vão receber um PDF com um guia para vocês colocarem ali no Anki das perguntas e respostas que você precisa saber, que você precisa revisar. Quando a gente chegar no final do módulo, né, ou no final do bloco, eu vou liberar uma lista de exercícios para vocês fazerem, então, na quinta-feira. E na outra quinta-feira, vocês, então, vão corrigir essa lista junto comigo. Vocês vão corrigir, vão ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram, e vocês vão ter ali a resolução dessas questões comigo em vídeo para fazer o ajuste dos erros. Então, vocês vão ver o que vocês estão errando. Foi falta de entender o objeto do conhecimento? O que eu não entendi do objeto do conhecimento? Foi não saber ler o comando da questão? Por que eu não soube ler o comando da questão? Porque é errando que a gente aprende, né? Então vocês vão corrigir os erros dessa lista de exercícios. Nós vamos fazer um caderno de erros, porque é corrigindo os erros que a gente aprende. Vocês vão refazer essas questões comigo, identificando o que vocês estão errando, o que vocês precisam voltar, dar uma olhadinha, dar uma estudada, ajustar e aprender. Que é assim que a gente aprende, né? A gente errou, a gente não esquece nunca mais aquilo, né? Nunca mais eu vou esquecer isso porque eu errei, então aquilo vai ficar ali marcado na nossa memória de alguma forma. Então vai ser muito importante esses exercícios. Vocês vão fazer essa lista no final de cada módulo, vão corrigir os erros e a gente vai refazer essas questões em vídeo comigo, tá bom? Como que a gente vai construir o entendimento dos objetos do conhecimento da biologia? A gente vai começar da bioquímica, porque até para você entender ecologia, que é o assunto mais cobrado, você precisa entender o que é uma molécula, por exemplo, de CO2. Então, vai ter questão que vai estar cobrando a molécula de CO2 no âmbito da bioquímica e no âmbito da ecologia. Então, a bioquímica é a base de tudo. Então, se você quer, de fato, entender a ecologia, você precisa antes entender a bioquímica para você construir a historinha ali dentro da sua mente, para você dominar de fato, para você entender de fato o que é aquilo. Então eu montei esse cronograma todo baseado numa lógica de entendimento. Então tudo na natureza começou lá no Big Bang. Começou lá no átomo. Tudo começa no átomo. Do átomo, a gente vai avançar para as moléculas. Qual é a lógica com que esses átomos se agrupam para formar as moléculas? Existe uma lógica em tudo isso. Então, você vai entender qual é a lógica em que os átomos se agrupam ali para formar as moléculas. Qual é a lógica que as moléculas orgânicas se agrupam na origem da vida, na célula. Então, a gente vai avançando de acordo com que vocês vão entendendo a lógica das coisas. Então, a primeira aula do nosso módulo de bioquímica vai ser uma aula de física. Professora, mas aqui não é o curso de biologia? Sim, mas para você entender a biologia e para você saber fazer os links, as conexões com a física, que é o que o Enem pede que você saiba, você tem que entender o conceito de física primeiro. Então, gente, é com muito orgulho no meu coração, com muita alegria, que eu venho dizer para vocês que esse é o primeiro curso de pré-vestibular que eu vejo que tem uma aula introdutória de conceitos de física que vocês precisam dominar para entender a biologia. Gente, é com muito orgulho que eu falo isso para vocês. Esse é o único curso que você vai ter uma aula de física
com os conceitos de física que vocês precisam entender para entender a biologia. Então, a gente vai ter uma aulinha ali de física, tá? A gente vai ter uma aula de física onde eu vou mostrar para vocês como que foi construído ali o conhecimento acerca dos átomos, e a gente vai ter também a parte de eletricidade. A gente sabe que a biologia, ela tem muita coisa que é bioelétrica, né? Os nossos neurônios, as nossas células. Então, a gente vai ter a parte ali, uma partezinha, uma coisinha pequena ali, apenas um conceito de eletricidade, para vocês entenderem a bioeletricidade. A gente vai ter também conceito de radiação, que vai calhar ali com a biologia. A gente vai aprender um pouquinho de radioatividade, de óptica, tudo de uma forma resumida para ensinar para você, para dar o contexto para você, né? A gente não vai falar, né? Não vou sair falando das moléculas orgânicas sem dar o contexto. Então, você vai ter o conhecimento de física básico que você precisa saber para entender a biologia. Então, nossa primeira aula, que vai ser no dia 2 de março, né? Na segunda-feira, vai ser a aula de física, a base das moléculas orgânicas. Essa aula, ela já está disponível para vocês. Então, se você já quiser adiantar, professora, eu tô ansiosa, eu quero começar logo, eu quero já assistir a aula do dia 2 de março, ela já está disponível na nossa plataforma. Então, você já pode assistir essa aula, já pode fazer os exercícios de fixação no final dessa aula, copiar o mapa mental dessa aula. É o meu xodozinho, gente. Essa aula de física inicial, esse bônus aí, é o meu xodozinho. No dia 9 de março, que vai ser a nossa segunda aula, a gente vai ter uma base de química para entender as moléculas orgânicas. Então, quando você for entender lá por que a molécula de CO2 comporta daquela forma, lá na ecologia, você vai lembrar da nossa aulinha de conhecimentos básicos de química que você precisa saber para dominar a biologia, a bioquímica e a ecologia também. Então, no dia 16 de março, eu coloquei água e carboidratos, lipídios no dia 23 de março, proteínas no dia 30 de março, e fechando, então, o nosso módulo de bioquímica, o nosso bloco de bioquímica, a gente vai fechar com ácidos nucleicos, né, DNA, o RNA, no dia 6 de abril. No dia 9 de abril, que vai ser a quinta-feira, vocês vão receber a lista de exercícios, vão resolver, e no dia 16 de abril, vocês vão corrigir em vídeo comigo essa lista de exercícios. Então, no dia 16 de abril vai ser a nossa aula fazendo a lista de revisão 1. E aí, no dia 13 de abril, então, a gente entra em citologia. Citologia é um dos assuntos que o Enem gosta bastante de cobrar na prova. Então, a gente vai dar um enfoque legal aí para citologia. Teoria celular, origem da vida, tipos celulares. A nossa aula vai ser no dia 13 de abril. No dia 20 de abril, membrana plasmática e citoesqueleto. No dia 27 de abril, organelas celulares. No dia 4 de maio, ciclo celular e divisão celular. E fechando, então, a citologia no dia 11 de maio, a histologia. Na quinta-feira, então, vai ser liberada a lista de exercícios. E no dia 21 de maio, a gente vai fazer a lista de exercícios de citologia juntos para corrigir os erros, tá? E no dia 18 de maio, a gente começa o nosso módulo de fisiologia. Fisiologia também é um assunto quentíssimo aí que o Enem cobra bastante, fisiologia. Então, no dia 18 de maio, sistema digestório, esqueleto, metabolismo humano. No dia 25 de maio, sistema circulatório e respiratório. Coloquei as vitaminas e os sais minerais aqui no dia 1º de junho para dar contexto a vocês. Então, vocês vão entender por que o sódio ele é importante, porque vocês vão entender ele na fisiologia, por exemplo, né? Por que o ferro ele é importante, então vocês vão entender ele na fisiologia. Então, eu coloquei vitaminas e sais minerais junto com a fisiologia, porque vocês vão entender as vitaminas e sais minerais no contexto das vitaminas e sais minerais. No dia 8 de junho, então, coloquei sistema nervoso e endócrino. No dia 15, sistema reprodutor e embriogênese, fechando o módulo de fisiologia. E no dia 2 de julho, a gente vai resolver juntos as questões da lista de revisão 3.
No dia 22 de junho, a gente vai ter a aula de imunização, então, sistema imunológico, os tipos de imunização, imunização passiva, imunização ativa, vacinas. É um assunto bem importante, que vira e mexe, a gente tem lá uma questãozinha dessa na prova. E biotecnologia, que é um assunto que o Enem também cobra bastante. Depois, no dia 6 de julho, a gente tem uma aula de genética, a gente vai ter aula de genética, no dia 13 de julho, a aula de evolução, e no dia 16 de julho, a aula de resolução da lista 4. No dia 20 de julho, a gente vai ter microbiologia, no dia 23 de julho, a resolução da lista 5, da lista de revisão 5. No dia 27, então, a gente começa zoologia, né, zoologia dos invertebrados, no dia 3 de agosto, zoologia dos vertebrados, e no dia 10 de agosto, doenças. No dia 17, botânica. No dia 20, a lista de revisão 6. No dia 24, botânica 2. E no finalzinho ali de agosto, dia 31 de agosto, e no mês de setembro todinho, a gente vai estudar ecologia. Então, ecologia, a gente vai ter ecologia 1, ecologia 2, ecologia 3, ecologia 4 e a lista de revisão de ecologia. Porque ecologia é o assunto mais cobrado no Enem. Então, a gente vai explorar bastante esse assunto, a gente vai se aprofundar bastante nesse assunto de ecologia e ele vai estar no final coroando tudo isso, porque a prova vai estar ali próximo da prova, então o assunto vai estar ali fresquinho na sua cabeça, né? E vai fechar, então, os objetos do conhecimento que estão atrelados às competências e às habilidades. Mas a gente precisa treinar essas competências e essas habilidades, né? Juntamente com os eixos cognitivos, para a gente fechar ali as 4 pecinhas da nossa estratégia, né? Então, no mês de outubro, que é o mês que antecede a prova do Enem, a gente vai precisar dar um gás a mais, né? Então, a gente vai ter aulas a mais, vai ter semana que vai ter 3 aulas. Então, no mês de outubro, as aulas vão ser diferentes, né? Antes, até o mês de setembro, vocês vão ter aula na segunda-feira de conteúdo, revisão na quinta, seja pela lista de exercícios, seja pelos flashcards no Anki. No mês de outubro vai ser diferente. A gente vai ter um treino de competências e habilidades. Então, a gente vai treinar tudo isso com provas anteriores. No mês de outubro, a gente vai ter 10 aulas de treino de competências e habilidades. Como que vai funcionar essas aulas? Vocês vão receber uma prova do Enem anterior e vocês vão ter meia hora para resolver as questões de biologia dessa prova. No final dessa meia hora, vocês vão corrigir no gabarito e vão ver as questões que vocês acertaram e as questões que vocês erraram. E aí, então, juntamente comigo, em vídeo, nós vamos refazer as questões juntos. E ao fazer essas questões, nós vamos estudar cada uma dessas questões. Então, vocês vão entender por que você errou. Se foi erro de interpretação, se foi erro de algum conhecimento básico, de algum objeto do conhecimento que você não está dominando. Então, nesse treino, a gente vai entender como que funciona a lógica da prova, a gente vai identificar aquelas questões que sempre se repetem. Quando você chegar lá na prova, vai falar, já te vi antes, já te conheço. Lembra que a gente falou isso anteriormente? Então, a gente vai estudar essas questões e lembrem-se que muito das informações que tá ali naquele textinho que a gente vai estudar juntos, o Enem pode perguntar esse ano. Então, esse treino de competências e habilidades vai coroar ali o nosso curso de extensivo de biologia para o Enem. Então, na verdade, vocês que estão se matriculando agora, no início do ano, o extensivo de biologia, que vai até setembro, e também o curso de treinamento de competências e habilidades com provas anteriores. 2 cursos, né? Você vai ganhar um bônus aí
para você gabaritar a biologia, que vai ser a sua estratégia para aumentar a sua pontuação em ciências da natureza. E lembra que ciências da natureza é a média que a galera fica mais embaixo. E quando você se diferencia nessa média, você puxa sua nota lá pro alto. E o que eu quero é te ajudar a puxar a sua nota para mais de 800. Então, a gente vai fazer isso usando essas estratégias para gabaritar biologia. Vocês vão ter também a mentoria no WhatsApp. Então, vocês que estão se matriculando agora no início do ano, até o dia 19 de março, então apenas até o dia 19 de março, vai ser possível você se matricular tanto no extensivo, como no treino de competência e habilidades e na mentoria no WhatsApp. Apenas até o dia 19 de março você vai conseguir fazer a matrícula. Você vai conseguir esses 3 apenas até o dia 19 de março. Depois do dia 19 de março, então, professora, eu não vou conseguir mais fazer a matrícula? Não, você vai conseguir fazer a matrícula. Só que vão ser matrículas separadas. Então, você vai ter que fazer sua matrícula no extensivo de biologia, você vai ter que fazer sua matrícula no treino de habilidades e competências. Se você quiser a mentoria, você vai ter que fazer sua matrícula na mentoria. Então, se você não se matricular até o dia 19 de março, fazendo matrículas separadas, você vai pagar R$1.297. E se você fizer a sua matrícula antes do dia 19 de março, você vai conseguir o preço único de R$497. Então, vai ser aí mais de 50% de desconto que você vai ter pagando o preço único. E esses 497, você ainda vai poder dividir em 12 vezes de R$43. Você vai fazer o quê? Rachar uma pizza comigo por mês para ser meu aluno. É um valor simbólico, porque eu estou entregando o meu ouro para vocês. Está sendo um valor simbólico, uma oportunidade única que vocês estão tendo de se matricular até o dia 19 de março com o preço único de R$497. Então, quem comprar depois vai pagar separado pelo treino de habilidades e competências, vai pagar separado pela mentoria, e aí o preço não vai ser mais esse preço único. Cada um vai ter o seu preço e somando vai dar 1.297. Então, aproveite aí, use aí mais uma estratégia e se matricule logo, até para você também já começar a estudar, né, gente? Pra gente não ficar atrasado aí na matéria, porque aí você vai ter que tirar mais de 1h30 na segunda e na quinta, né? Para poder colocar o conteúdo em dia. Então, já entra logo, já faz logo a sua matrícula, que a primeira aula já está liberada, então você já pode começar a estudar. Então, como que vai funcionar a nossa mentoria? Vocês vão estar no nosso grupo de mentoria no WhatsApp e eu vou abrir para você tirar dúvidas. Então, você pode tirar qualquer tipo de dúvida. Você pode perguntar, professora, eu estou chegando agora, por onde eu começo? Eu vou te mentorar. O que você precisa fazer? Como que você vai ajustar os seus horários de estudo na semana para você conseguir fazer as aulas? Ah, professora, eu não entendi como que faz a revisão pelo flashcard. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Então, você vai me perguntar lá no grupo do WhatsApp e eu vou responder vocês lá, tá? Ah, professora, eu não entendi o que você falou na aula sobre determinado assunto. Então, todas as dúvidas de vocês vão ser tiradas na nossa mentoria em grupo lá no WhatsApp. Lá eu vou pegar na mão de vocês, eu vou conduzir vocês para que nada fique sem ser respondido. Então, um resumo de tudo que vocês vão receber. Na segunda-feira, então, vocês vão receber a aula em vídeo e o resumo da aula em vídeo, desenhando o mapa mental para vocês copiarem fichas azuis para vocês montarem o caderno 1, as fichas amarelas para vocês montarem o caderno 2 e as fichas verdes para vocês montarem o caderno 3, né? Então, as fichas azuis vai ser o conteúdo da aula que você vai receber ali para você imprimir. Essas fichas são para você imprimir. Então, no caderno azul, você vai colocar o conteúdo da aula. No caderno amarelo, você vai montar os mapas mentais, o seu caderno de mapas mentais. E o caderno verde, você vai montar o seu caderno de exercícios.
Então, você pode colocar isso em um fichário, você pode colocar isso em uma pastinha, aquelas pastinhas catálogo, né, com plástico. Você pode colar em um caderno ou você pode também grampear, prender ali da maneira como você quiser montar o seu caderno. Vocês vão ter ali 5 cadernos e na segunda-feira vocês vão receber as fichas de conteúdo, de mapa mental e de exercício de fixação em PDF. Na quinta-feira, vocês vão receber, então, as fichas para montar o caderno 4 e o caderno 5. Então, as fichas de guia para o Anki das revisões espaçadas. E se for dia de lista, você vai receber o PDF com a lista de exercício para você resolver. E se for dia de correção da lista, você vai receber a aula com a resolução das listas. Isso até o mês de setembro. No mês de outubro, a gente vai entrar, então, no treinamento prático de competências e habilidades. Então, serão 10 aulas de treinamento prático de competências e habilidades. Então, serão 10 PDFs para você montar o seu caderno de treinamento prático. Então, é tudo isso que você vai receber. Então, se você não fez a sua matrícula, corre e faz a sua matrícula para você já começar a estudar. Vocês que estão entrando, que estão se matriculando, eu espero vocês lá no nosso grupo de Tira Dúvidas para receber as dúvidas de vocês. As dúvidas que vocês tiverem sobre o curso, vocês podem colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. E você que ainda não se matriculou e tem dúvidas sobre o nosso curso, você pode me mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, ou na caixinha de perguntas, ou no meu direct, que eu vou responder todas. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todas. Dúvidas que vocês tiverem sobre o curso, vocês que querem entrar. Professora, você parcela no Pix, eu queria tanto entrar, mas eu não tenho cartão com limite de R$497. Você faz em 2 cartões, você passa em 2 cartões, você parcela no Pix, parcela no boleto, não tem um cartão com limite nesse valor. Então, ninguém vai ficar sem entrar se a pessoa quer muito entrar. Se você quer muito entrar, mas você não consegue entrar por causa do pagamento, você não vai ficar sem entrar. Ninguém vai ficar sem entrar, querendo muito entrar, por questão de pagamento, que a gente vai conversar, tá bom? Então, eu espero vocês lá no nosso grupo, no WhatsApp e no nosso Instagram.